Você sabe o que é um jejum de sucos verdes? Quem pode fazer, quem não pode, quanto tempo dura, para que serve, como é que se faz, qual é o suco que você vai usar e todos esses assuntos. Se você não sabe, continue aqui nesse vídeo porque eu vou falar exatamente disso agora aqui para você. Sejam bem-vindas! Hoje o assunto é bem legal porque eu vou falar a respeito de jejum de suco verde. Isso é uma coisa que eu recebo muitas perguntas. Olha minha mãe na pista. Oi mãe! Fico feliz de te ver sempre aqui nas minhas lives. Tô muito feliz que tem gente já aqui no meu canal, que já tem aqui gente assistindo a minha live. Então, vamos porque hoje eu quero fazer uma live mais sucinta, mais curtinha. Vou tentar fazer uma live um pouco mais curta, né, gente? Porque 1 hora e tanto de live toda vez é meio longo. Uma amiga perguntou sobre lavagem intestinal, se não tira a flora intestinal. Isso eu expliquei na minha live a respeito de flora intestinal. Manda para ela que eu explico lá direitinho. Sim, elimina a flora intestinal, grande parte da flora intestinal, mas nunca elimina tudo. E o que você elimina é grande parte da flora intestinal ruim, o que é bom, né? Que é o que você quer. Mas isso eu explico direitinho lá naquela live que eu fiz a respeito da lavagem intestinal, enemas. Eu explico isso lá. Mesmo porque a flora intestinal boa, né, as bactérias boas para o nosso organismo, elas como que se fixam melhor no nosso intestino. Então, quando você faz uma lavagem intestinal, elas nunca vai tirar tudo, já começa daí, nem das ruins, nem das boas, nunca você tira tudo. Mas as boas, elas ficam em maior quantidade porque elas têm um poder como que se grudar, assim, se fixar melhor no intestino, nas paredes internas do intestino. Então, é sempre positivo quando você faz isso. E a flora intestinal se recupera muito rápido, gente. Em algumas horas você já recuperou, assim, grande parte da sua flora intestinal. Outra vez eu tenho minha colinha aqui, porque toda vez que é um assunto, assim, que tem bastante informação, eu prefiro fazer uma colinha para não esquecer. Então, a primeira coisa, jejum de suco verde, o que é? O jejum de sucos verdes, você acorda de manhã cedo, bebe um copo d'água e passa o resto do dia só consumindo sucos verdes, nada mais. Você não come nada, você não bebe mais nada, talvez água, se você tenha sede aí entre um suco e outro. E você faz isso para fazer um belo de um detox no seu corpo. Ele faz um detox a nível celular. Principalmente, a primeira coisa que você desintoxica é o seu intestino. Então, na verdade, o suco verde, ele é para você desintoxicar o seu intestino, para você tirar tem uma camada que conforme você vai comendo, tudo que você costuma comer durante a sua vida inteira, o seu intestino ele vai criando como que uma camada protetora pela parte interna dele. A não ser que você, desde que você nasceu, você é crudívoro, entendeu? Aí você talvez não tenha. Mas se você come comida normal, come tudo que é, assim, o que as pessoas normalmente comem, né? O que elas chamam de comida muitas vezes não é. Mesmo que seja comida vegana, né? Mas o seu corpo, ele vai criando conforme os anos aquela camada na parte interna do intestino. E aquilo, conforme os anos, vai ficando cada vez mais rígido, cada vez mais duro, cada vez mais grosso, vai impedindo cada vez mais do seu corpo absorver os alimentos do intestino, porque imagine que se aqui está o intestino, né, assim, e na parte que é onde faz a troca de nutrientes, né, o seu corpo ele absorve os nutrientes do que você come através das paredes internas do intestino. Então, se ele está com uma camada protetora na parte interna, aquilo ali dificulta a absorção de alimentos, dos nutrientes, né? Óbvio. Então, o objetivo do jejum de sucos é tirar aquela camada. Quanto mais idade você vai tendo, quem está assim a partir dos 40 anos por aí, vai ficando cada vez mais difícil de tirar isso, né? E aí, assim, nessa camada também é onde habitam as bactérias ruins. Então toda a sua flora intestinal ruim que você não quer está justamente nessa camada aí. Por isso que às vezes você está viciado em algum alimento, você tem algum problema crônico, porque toda a sua flora intestinal ruim está justamente fixada nessa camada aí. Tirando essa camada,
o seu corpo vai conseguir absorver muito melhor os nutrientes, ele vai conseguir, você não vai ter mais aquela fixação com certos alimentos, quem é viciado em doce, quem é viciado em carne, quem é viciado em farináceos ou em leite, isso aí ajuda muitíssimo, né? Ajuda muitíssimo, assim, você passa a ser uma outra pessoa depois que aquilo vai embora, né? Então o objetivo do suco verde é justamente tirar essa camada aí. Só que tem o seguinte, se você, depois que você fizer, você tem que ter em mente o que é que você quer, né? Você quer fazer uma mudança alimentar, você quer passar a ter uma alimentação mais saudável, que na minha opinião a mais saudável de todas é a crudívora, é a vegana, né? Que seja a grande parte, assim, mais que 80% da sua alimentação seja crudívora, lá de vez em quando um prato cozido de legumes, tudo bem. Se você está querendo mudar sua alimentação para uma alimentação desse tipo, aí vale a pena você fazer um jejum de sucos. Agora, se você não tá, o que que acontece? Você tira aquela camada que o seu corpo foi criando, né, com os anos, na parte interna do seu intestino, e aí quando acaba o jejum de sucos, você volta a comer tudo normal, como você comia antes. E aí o que que acontece? O seu corpo, ele tem muito mais capacidade de absorver os nutrientes daquilo que você está comendo. E se aquilo que você está comendo depois do jejum de sucos é comida ruim, né, que não é saudável, então o seu corpo vai absorver tudo aquilo, né? Acaba sendo até, pode ser até um tiro no pé, se você não tiver assim um objetivo. Então, um jejum de sucos é uma coisa para você fazer essa transição mais fácil de um alimento, uma alimentação viciante, de uma alimentação não saudável para uma alimentação saudável, não viciante, assim, com muito mais facilidade, né? Todos esses problemas, a gente luta muito quando a gente está querendo fazer essa transição de uma alimentação saudável para de uma alimentação não muito saudável para uma mais saudável. E a gente sofre porque a gente está sempre tem sempre alguma coisa puxando a gente para trás, né? Sempre algum viciozinho, ai, mas aquele docinho, ai, mas eu não resisti àquele chopp, aquele churrasco, tava todo mundo comendo e no final acabei comendo também. E sempre tem aquele negócio que puxa a gente para trás, né? E quando a gente faz o jejum de sucos, você fica num estado assim muito mais limpo por dentro. Então essas sensações assim da comida viciante, que você quer voltar para aquilo, você não tem mais, ou não tem mais com essa força, né? Esse alimento viciante não tem mais essa força em você, de puxar você para trás, evitar que você largue aquele alimento, né? Porque a sua flora intestinal, ela também é toda refeita. Quando você faz um jejum de sucos verdes, a sua flora intestinal ela é toda refeita, principalmente quando você elimina essa camada protetora, quer dizer, protetora que protege o seu corpo contra as coisas ruins que a gente normalmente come, nem sabe que é ruim, né? Então, muita gente acha que essa camada protetora não existe. Eles costumam chamar de placa, como que se chama? E na verdade, eu acredito nisso sim, e eu já fiz jejum de sucos várias vezes. Na verdade é o seguinte, se você põe na sua cabeça, não, eu quero mudar minha alimentação. Para eu mudar minha alimentação, a coisa mais fácil, o primeiro passo, a coisa mais simples de você fazer assim uma transição rápida e sem grandes problemas é o jejum de sucos verdes. Acontece que muitas vezes, por exemplo, eu tenho agora 55 anos, né? A primeira vez que eu fiz um jejum de sucos verdes, que foi há 3 anos atrás, eu fiz um longo jejum de 43 dias, eu me senti super bem, mas eu não vi aquela placa mucoide. Pronto, lembrei o nome, placa mucoide, que parece um muco, parece uma coisa assim gelatinosa, dura, rígida, borrachenta, sabe? Eu não vi sair assim grandes pedaços dessa placa mucoide, não. O que eu vi sair, no meu caso, foi de vez em quando sair assim uns pedaços assim, porque você continua indo no banheiro evacuar, né? Apesar de você só estar consumindo sucos. Mas o seu corpo vai no banheiro, você vai no banheiro todos os dias e ou a cada 2 dias, mas você evacua sempre, né? Porque o seu corpo está limpando o intestino. E dentro do nosso intestino tem um monte de coisas que ficam lá presas que a gente nem sabe, que está lá durante anos. E essa placa mucoide é uma delas. Então assim,
Para essa placa mucoide sair, que sai assim um pedação, tem gente que consegue tirar assim 2 metros, 3 metros de placa mucoide numa vez só que vai no banheiro evacuar. Isso nunca aconteceu comigo, né? Por quê? Porque talvez no meu caso eu já tenha começado a fazer jejuns de suco muito tarde, talvez, sei lá. Eu só sei que comigo não aconteceu. O que aconteceu foi assim, de vez em quando eu ia no banheiro, eu via assim uns pedaços de alguma coisa que tinha essa aparência dessa placa mucoide. Se você não sabe o que é placa mucoide, tem que dar um Google aí e olhar. Você vai ver pessoas mostrando, é uma coisa horrível, nojenta de ver. Porque imagine você, um negócio que está ali preso no seu intestino durante anos, que você nem sabe, às vezes fica lá décadas, e você nem sabe, aquilo lá vai ficando um negócio horrível, mal cheiroso, né? Quando aquilo sai, dá aquela sensação assim de alívio, né? Eu já escutei muitas histórias de pessoas que tiraram essa placa mucoide, que conseguiram eliminar isso aí, e dá assim, um alívio tremendo na pessoa. O que aconteceu comigo foi que foi saindo assim alguns pedaços aos poucos. Mas na verdade o jejum de sucos verdes o objetivo principal seria tirar essa placa mucoide de dentro do seu intestino, para você poder fazer essa transição de uma alimentação menos saudável para uma muito mais saudável, né? E não voltar atrás até a alimentação que você tinha antes, ou até uma alimentação pior, que foi na verdade o que aconteceu comigo, mas por causa de outras coisas. Isso não vem ao caso hoje. E aí, bom, falei o que é e falei para que serve e para que fazer, né? Seria justamente para isso, seria para ajudar o seu corpo a eliminar essa placa mucoide, a limpar o intestino por dentro. E aí, quanto tempo você vai fazer? Bom, quanto tempo quem vai determinar isso aí é o seu corpo. Você vai conversando com o seu corpo enquanto você está fazendo. Uma coisa é uma pessoa fazer um jejum de sucos verdes assim por 2, 3 dias, entendeu? Por uma semana. Isso é uma coisa que você vira e mexe pode fazer. Isso é uma coisa que praticamente todo mundo pode fazer. Um dia, 2, 3 de jejum de sucos verdes. Isso sempre você vai se sentir melhor e tudo mais. Mas o que eu tô falando aqui, o jejum que eu tô falando é um jejum prolongado. É um jejum que dura no mínimo 3, 4 semanas, né? Só consumindo sucos verdes. Porque é a partir da terceira, quarta semana que o seu corpo assim deu uma grande liberada de toxinas, né? Se bem que o jejum de sucos verdes ele é só o começo de um processo de detox. A sua alimentação que vai vir depois do suco verde tem que ser uma alimentação que... Oi Lúcia, tudo bem? A sua alimentação que vem depois do jejum de sucos verdes, ela tem que ser uma alimentação que ajuda o seu corpo a desintoxicar. Tem que ser uma alimentação desintoxicante. Existe essa palavra? Acho que sim. Para você continuar nesse processo de desintoxicação, porque o processo em si, ele dura muito tempo. Tem órgãos no seu corpo que só vai conseguir desintoxicar depois de 6, 7 anos, entendeu? Então, e aí assim, depois, e o seu corpo tá, todos os dias ele tá desintoxicando, né? Já começa daí. Mas assim, tem muitas coisas que você consumiu desde que você era criança, que veio passando para você já desde os seus pais, isso tudo fica gravado na memória celular nossa, né? Inclusive no nosso DNA. E para você desintoxicar assim, toda essa coisa, começa com um jejum de sucos verdes, aí passa para uma alimentação muito mais desintoxicante, né? Por exemplo, 85, 90% crudívora e de vez em quando você come um prato de legumes cozidos. Essa é uma dieta assim ótima que você pode seguir para o resto da sua vida e você vai ter uma saúde ótima e o seu corpo vai continuar ao longo dos anos desintoxicando. Se você de vez em quando quiser fazer um segundo jejum de sucos verdes, tudo bem, né? Por exemplo, eu fiz
O meu primeiro jejum de sucos verdes foi já de 43 dias. Já nem tem gente que gosta de começar aos poucos, fazer 3 dias, depois dali alguns meses fazer uma semana, depois dali um meio ano fazer uma de 2 semanas, né? Tem gente que gosta de ir começando aos poucos, mas eu já sou mais radical. Eu tava com o tempo, tava com espaço, tava podendo fazer, eu falei, então é agora. E fiz 43 dias, me senti super bem. Por que que eu parei? Eu parei porque eu vi que o meu corpo não estava eliminando nada mais sólido. Eu não ia mais no banheiro fazer número 2. Assim, passou alguns dias, nada. Fazendo enemas, lavagem intestinal também nada. Então depois, acho que do quarto, quinto dia, eu falei, tá bom, então agora, pra mim, acho que tá na hora de parar. E como é que a gente sabe quando que é a hora de parar? Porque aí você faz um teste, você come uma refeição de, por exemplo, digamos assim que eu tô vendo que já tem uns 4 dias que eu não fui mais no banheiro fazer o número 2. Oi, a minha tia entrando aí. Oi, tia, beijos. Digamos que já tem aí alguns dias que você não vai mais no banheiro evacuar. Então você faz um teste, você acorda de manhã cedo e no dia anterior você deixa ameixas de molho na água. Assim, mais ou menos um punhado de ameixas de molho em pouca água, porque senão ela fica meio sem gosto se você coloca muita água. E aí de manhã cedo, em vez de você tomar o suco, você come essas ameixas com aquela água e conta no relógio para ver quanto tempo que demora para você evacuar, né? E fica em casa, porque aquilo lá né, vai sair. E fica em casa aquele dia, se planeja para fazer isso num dia que você está tranquilo em casa, que você não tem nenhum compromisso. Não vai fazer isso e sair para trabalhar, porque, né, não dá certo. Pode acontecer aí algum acidente. E aí você calcula mais ou menos quanto tempo que demora para você ir no banheiro evacuar. Então esse é o tempo que aqui as ameixas demoraram para passar por você. Né? Se esse tempo é mais ou menos entre 1 hora e 2 horas, então você está liberado para, como se diz, interromper o seu jejum. Né? O interromper do jejum é um outro processo mais complicado ainda do que fazer o jejum em si. O que eu posso falar assim aqui rapidamente para você ter mais ou menos uma ideia de como seria interromper esse jejum, seria assim, você, como eu falei, né, você já se prepara um dia antes, deixa as ameixas de molho, assim, tem que ser um bom punhado, tá, gente, assim, não sei dizer, uns 200 gramas no mínimo, assim, de ameixas secas, que você põe na água e aí de manhã cedo você acorda, a primeira coisa, você come aquelas ameixas, bebe aquela água e conta no relógio quanto tempo que demora até você ir no banheiro e quantas vezes que você vai, né? Normalmente você vai assim, entre 1 hora e 2 ou 1 hora e 3, você vai assim umas 4, 5 vezes no banheiro, né? Evacuar. E a última vez, normalmente, já é um pouquinho mais sólido do que a primeira vez. Né? As primeiras vezes você tem assim uma diarreia feroz, né? E aí as próximas vezes já começa a ser assim alguma coisa um pouco mais sólida, um pouco mais pastosa. Então você vê que o corpo já está começando a absorver os nutrientes. Para você entender como o seu intestino funciona, né? Quanto tempo dura o trajeto do alimento. Esse seria assim o primeiro dia. O restante desse primeiro dia, você continua só nos sucos verdes. E assim, se demorar mais do que 4, 5 horas, se dali 6 horas você ainda está eliminando coisa, então é porque não chegou a hora ainda. Então você volta a tomar sucos verdes por mais uma semana, 2, e aí você faz esse teste de novo. Né? Na verdade, esse que é o ideal fazer. Então, naquela época, há 3 anos atrás, quando eu fiz esse longo jejum de sucos verdes, eu fiz justamente isso e deu super certo para mim. Né? Eu comia as ameixas, no dia seguinte, de manhã cedo eu comia as ameixas, aí eu fui no banheiro, mais ou menos até 2 horas e meia, por aí, foi a última vez que eu evacuei, e aí o resto daquele dia eu só continuei com sucos verdes. No dia seguinte, outra vez, eu comi alguma fruta, assim, acho que foi manga, eu fiz uma refeição só de mangas, e aí o resto do dia só sucos verdes. Assim,
E foi a cada... demorou acho que umas 2 semanas até eu voltar a me alimentar de novo com saladas, com folhas verdes, com coisas... a primeira semana depois da interrupção, depois da quebra do jejum, eu só comi frutas e assim, vários dias, só uma refeição era frutas e uma fruta só, né? Eu fiz, como se diz, monofrutas, uma refeição de só uma fruta naquela refeição. Por exemplo, um almoço só de mangas, né? E o resto do dia só sucos verdes. No dia seguinte, um jantar só de abacaxi, o resto do dia só sucos verdes. Aí dali a pouco eu fui aumentando, 2 refeições por dia só de frutas e o resto do dia sucos verdes. E foi aumentando. E aí na segunda semana eu já comecei a colocar um pouco de folhas verdes, né? Fui acrescentando folhas verdes, porque o seu intestino, ele tem que criar toda a flora intestinal de novo, ele tem que aprender a fazer os movimentos peristálticos de novo, ele tem que se acostumar a fazer como se diz, a digestão de novo, ele tem que se acostumar com tudo isso de novo, né? Ele tem que aprender a fazer a digestão de novo. Então, você passa mais ou menos uma semana ou 10 dias por aí só comendo frutas, vai acrescentando a quantidade, vai acrescentando nas refeições, e aí você vai acrescentando aos poucos as folhas verdes, e só mais pro final que você vai acrescentar gorduras. Entendeu? Você vai comer uma salada com um molho, por exemplo, um molho leve, né? Você demora aí umas 3 semanas para você sair completamente do jejum, né? Tem que fazer essa transição bem lentamente mesmo, porque senão estraga todo o trabalho que você teve, todo o sucesso que você teve com o seu jejum de sucos, você acaba estragando se você não faz essa transição da quebra do jejum para uma alimentação saudável num período longo e assim, que é uma coisa intuitiva. Todo o processo do jejum de sucos verdes é um processo intuitivo. É o seu corpo que vai conversar com você e você que vai tentar escutar o que o seu corpo está querendo dizer. Né? Não tem assim uma regra, não tem faça 21 dias. Não, você vai fazer o quanto que o seu corpo precisa. Né? Se ele quer dali 4 semanas que você interrompa, então você vai começar a entender o seu corpo, a escutar o seu corpo cada vez mais. Esse também é um objetivo assim do jejum de sucos, é você começar a entender o seu corpo cada vez mais, não tem uma pessoa que vem de fora e diz faça isso, faça aquilo, faça assim, faça assado. É você que mora aí dentro do seu corpo que tem que começar a entender e a escutar o que ele está falando. Né? Se você está aí com algum problema, o seu corpo ele vai dar sinais, e o jejum de sucos ele faz isso também, ele abre a sua mente, primeiro para você ver que você não precisa de tanto alimento quanto você está achando, segundo que você não precisa desses alimentos que você está consumindo, que você acha que se você eliminar da sua alimentação você vai morrer, terceiro, que você é capaz de ter uma vida muito mais simples, a sua alimentação, você seria muito mais saudável se a sua alimentação fosse muito mais simples do que ficar aí colocando um montão de coisas. Isso aí, a sua intuição ela aumenta, a sua clareza mental aumenta, a sua capacidade de estudar qualquer assunto, se você está estudando aí para qualquer coisa que seja, você fica assim muito mais mentalmente muito mais capaz, você tem uma abertura espiritual muito maior, você começa a ficar uma pessoa muito mais intuitiva. Eu, por exemplo, gosto muito de estudar a Bíblia, então quando eu estou fazendo jejum de sucos verdes, quando eu pego a Bíblia para ler, depois assim de umas 2, 3 semanas, aquilo assim, um monte de coisas começa a ficar mais claras na minha mente, sabe? Assim, qualquer ritual espiritual que você tem aí, fica assim uma coisa muito, muito mais, você fica muito mais sensível, era isso que eu queria dizer, e muito mais propícia a aprender qualquer coisa, seja lá o que for, né? E aí, bom, para fazer um jejum de sucos verdes, você tem que se programar, você tem que se programar
programar assim o seu corpo. Primeiro você tem que ter um pouco, alguns dias, dependendo aí da alimentação que você tem. Digamos que você tem uma alimentação que você enfia o pé na jaca todo dia, né? É feijoada, é churrasco, é vinho, é cachaça, é cerveja, né? Poxa, gente, tem que ter assim um bom senso. Você não pode passar de uma alimentação completamente zero à esquerda para um jejum de sucos verdes assim. Quer dizer, poder até pode, mas isso aí vai te dar um montão, você vai ter assim 1000 problemas no seu jejum de sucos verdes. Se você não quer ter problemas, tira aí umas 2, 3 semanas e faz uma alimentação mais leve, uma alimentação a mais vegana possível, a mais purista possível, com menos óleo possível, come em casa, né? Ajuda assim o seu corpo a eliminar toxinas já devagar, antes de você começar o suco verde, para quando você não começar, para você aí no segundo, terceiro, quarto dia de suco verde, para não dar aquele negócio assim, entendeu? Muito forte. Se você tem uma alimentação muito assim ruinzinha, então vale a pena você fazer assim umas 3 semanas preparatórias para você começar o jejum de suco verde. A próxima coisa que você tem que se organizar é de você preparar aí as suas finanças. Você tem que ter um preparo financeiro. Por quê? O jejum de sucos verdes é uma coisa que custa caro. Custa caro, porque você vai ter que comprar um montão de frutas, verduras, principalmente verduras, e de preferência orgânico, porque se você vai fazer uma desintoxicação com frutas e verduras não orgânicas, você vai mais intoxicar do que desintoxicar o seu corpo. Então vale a pena você estudar aonde que você vai comprar esses alimentos, se você tem aí feira orgânica perto da sua casa, você tem que calcular mais ou menos quanto é que você vai precisar, né? E tem que fazer um planejamento aí antes, né? Eu faria um planejamento para no mínimo 40 dias. Né? Se você quer fazer ela assim, o jejum de sucos verdes assim, sério, né? Outra coisa que você vai precisar, que você vai ter que se organizar aí, é como é que você vai fazer esse suco. Você já tem um extrator de sucos? Se você não tem, talvez esse seja a primeira coisa preparativa aí para você. Porque um jejum de sucos, um extrator de sucos é uma coisa essencial para você fazer o jejum. Né? A não ser que você tenha assim 2 empregadas em casa que não vão fazer mais nada a não ser preparar o suco para você, né? Se você só tem assim aquela panela furada, que é aquela peneira de pano, gente, porque um jejum de sucos, quantos sucos você vai tomar? Pensa aí. Você tem que tomar uma quantidade assim maior do que a quantidade de calorias que você consome por dia. Né? Eu, por exemplo, calculo assim para mim, no mínimo 2.000 calorias por dia, enquanto eu estou fazendo suco verde, o jejum de sucos. Então, assim, uma pessoa um pouco maior, uma pessoa, né, mais forte, uma pessoa mais jovem, talvez, sei lá, digamos, meu filho que tem 1,90 m, que tem 29 anos, 2.000 calorias para ele seria muito pouco, ele teria que tomar umas 3.000 calorias de sucos verdes todos os dias para aquilo fazer efeito, né? E para você poder continuar tendo uma vida normal, porque você tem uma vida normal enquanto se faz o jejum de sucos, né? Essa é uma diferença também. Quem faz jejum de água não tem você fica lá meio parada, meio em off, né? Você não tem essa força toda. Agora, quando você faz o jejum de sucos, você continua a sua vida normal. Né? Tem momentos que você fica um pouquinho mais cansada, tal. Tem momentos que você fica um pouco mais sensível, tem momentos que alguma memória da infância volta à tona, principalmente quando você tira essa camada de placa mucoide de dentro do seu intestino. Ali nessa camada ficam muitas memórias suas da infância, coisas, traumas que você passou na sua infância, ficam presas ali. É engraçado, e quando aquilo tá assim deslocando para sair, de repente do nada você lembra de coisas, de emoções, vem emoções de novo para você que você viveu na sua infância. É muito engraçado, assim, você tem que estar preparado, porque o jejum de sucos ele vai movimentar assim tudo em você, inclusive a parte emocional. Então esse também tem que ser um certo preparo, né? E aí o extrator de sucos, muita gente me pergunta, qual é o extrator de sucos? Esse extrator de sucos que eu uso aqui, que é o meu, que se chama Angel Juicer, né? Angel Juicer 5500, eu acho que é esse o modelo.
ele custa super caro, mas eu fiz uma vez esse investimento e assim, é um investimento para o resto da sua vida. Que você sempre vai, né, o jejum de sucos verdes é uma parte, mas sucos verdes, depois que você fez um jejum, é uma coisa que vai fazer parte da sua vida para sempre. Você nunca mais vai querer ficar sem tomar sucos verdes de manhã cedo, ou por exemplo, de vez em quando fazer um dia ou dois. Né? Por exemplo, outubro do ano passado eu fiz 26 dias de sucos verdes, um jejum de 26 dias. Começo desse ano eu fiz um de 7 dias e agora eu tô no dia 3, quer dizer, tô bem assim no comecinho do meu jejum, tô querendo fazer um jejum prolongado de novo e eu tô agora no dia 3. Então se você quer seguir para ver como é que eu tô me sentindo e tal, continua me seguindo aqui no Instagram, principalmente nos stories, que eu vou começar a contar como é que eu tô me sentindo e tal. Mas até agora, o primeiro dia eu me senti muito cansada, porque eu comi um pouco, comi coisas que eu não devia no dia anterior. Então, no primeiro dia de jejum eu me senti bastante cansada. E já no segundo dia eu já tava assim, como eu tô agora, normal, fazendo as minhas coisas normais, né? E agora eu tô no terceiro dia. Então, o seu extrator de sucos, o sucesso do seu jejum, ele vai depender também do seu extrator de sucos. Então, eu acho assim que o Angel Juicer é um dos melhores que tem. Claro, tem um outro que se chama... esqueci o nome, mas é um grandão, assim, que ele trabalha num outro sistema. Ele é assim, o Rolls-Royce, Rolls-Royce dos extratores de suco. Ele é assim, muito caro e eu nunca tive vontade de ter um deles porque ele primeiro raspa, ele primeiro tritura as coisas, aí você, o alimento, né, por exemplo, cenouras, ele primeiro tritura todas as cenouras, aí você coloca num pano, num pedaço assim de pano, dobra o pano em 4 e põe ali numa outra parte do suco e aí ele prensa. E aí, nessa prensagem é que sai o líquido. E eu nunca quis ter um desses aí. Talvez um dia, se eu morar numa casa gigantesca, com espaço na minha cozinha só para uma máquina de sucos, talvez eu faça isso. Mas até hoje nunca tive vontade de ter uma máquina dessas, porque também essa tem algumas desvantagens, né? Então, o meu extrator é o Angel Juicer 5500, que eu, assim, amo de paixão. Eu posso dar assim, você pega aí, eu posso dar até colar de, né? Foi outro dia aí na live que eu falei que eu dei um colar de brilhantes que eu tinha de diamantes, dei para minha mãe de presente porque eu não estava usando. Mas a minha máquina de suco, essa eu não dou pra ninguém, essa vai me acompanhar assim pro resto da minha vida. E tem uma outra máquina também que se chama, até anotei aqui, Green Star Elite. Green Star Elite, da marca Tribest. E essa é uma das melhores, eu tenho também uma máquina dessas que está lá no meu depósito, lá no Brasil. Essa é uma máquina ótima também, que é um pouquinho mais barata do que a Angel Juicer, só que a Angel Juicer ela consegue espremer ainda mais líquido, mais suco dos alimentos. Então eu prefiro a Angel Juicer, ela é um pouco mais possante e você consegue fazer o suco nela um pouco mais rápido porque ela tem a boca aonde entram os alimentos, ela tem a boca um pouco maior e você consegue assim fazer os sucos com mais facilidade, com mais rapidez. Na hora de lavar também ela é um pouco mais simples para lavar. Mas a Green Star Elite da Tribest é assim, é excelente, né? E qualquer uma dessas duas. Eu não compraria uma centrífuga. Se você já tem, então você faz o que você tem, você faz o que você pode com o que você tem. Mas se você não tem, não compre uma centrífuga, não compre uma máquina, um extrator de sucos barato, não compre, prefira não ter um que tenha só esse, como se diz, tem aquela peça assim que gira, né? Não compre aqueles que tem um só, compre o que tem dois esses cilindros, são cilindros assim. Tenta comprar essa máquina, um tipo de máquina que tenha dois cilindros dentados que vão
intercalando assim e vão, conforme você vai colocando o alimento por cima, ele vai triturando, mastigando, e aí aquela pasta passa para frente, espreme, de um lado sai o suco, do outro sai a polpa. Como vocês me veem aí fazendo sucos verdes, olha aí no Instagram, olha aí no YouTube, vocês vão ver sucos verdes eu fazendo assim muitas e muitas vezes. Porque isso faz parte da minha dieta diária, né? Isso é uma coisa que eu tomo assim sempre que eu posso. Se eu puder, todos os dias eu tomo. E aí uma máquina dessas é cara, então você tem que ter você tem que se preparar financeiramente para fazer um jejum desses aí, né? E aí tem assim, o que colocar no suco? Bom, na verdade, como o suco ele é feito para ajudar a eliminar essa placa mucoide de dentro do seu intestino, o suco ele tem que ser adstringente. Isso quer dizer o quê? Tem uma receita, a melhor receita de suco verde, assim, adstringente, para fazer essa limpeza, desintoxicação intestinal, é uma receita do Lu Corona. Quem não conhece, procura aí também no YouTube. Ele tem poucos vídeos porque ele não tem nenhum canal onde ele ensina. Mas coloca aí o suco dele, a receita de suco dele se chama Lemon Ginger Blast, que quer dizer a explosão de gengibre com limão. Na verdade é isso que chama o suco, porque é um suco muito forte assim, em questão de adstringência, e quando você toma aquilo dá até uma explosão assim na boca, né? E aí nesse suco vai o que? Eu vou falar o nome de novo, Lemon Ginger Blast, eu vou deixar na descrição desse vídeo e vou deixar aqui também nos comentários do IGTV o nome do suco verde que ele ensina e o nome dele também, para ser mais fácil para vocês procurarem. E também o nome dessas duas marcas de extratores de suco que eu falei. Mas tem outras marcas também, você tem que fazer aí a sua pesquisa, né? Voltando na receita, a receita do Lemon Ginger Blast é um maço de aipo, um pepino, 2 maçãs verdes, um maço de salsinha, um maço de coentro, um pedaço de gengibre, um pedaço de curcuma e um limão, com casca ou sem casca, como você preferir, né? Ah, Tereza, qual é o tamanho do gengibre? Gente, um tamanho assim, um toquinho assim de gengibre. Ah, mas e a maçã verde? Não tem maçã verde, só tem maçã vermelha. Faz aí como você pode, né? E aí, quanto que dá essa quantidade aqui? Dá mais ou menos 1 litro. Quanto de suco que você vai tomar? Bom, mais ou menos 1 litro de um suco verde, assim como esse, tem aproximadamente umas 500 calorias, mais ou menos, né? Então, você calcula aí que para você consumir uns 2.000 calorias por dia, no mínimo, você tem que tomar uns 4 litros de suco, né? Menos do que 3 litros de suco, se você for tomar isso, vai chegar uma hora que você vai se sentir fraco, você não vai ter força para fazer as suas atividades aí diárias, né? Menos do que 2 litros de suco por dia é muito pouco se você quer viver uns 40 dias ou mais só de sucos, né? Você tem que tomar aí de 3 litros para cima, né? Eu que sou uma pessoa adulta, que eu tô agora com 40 ó, passou, faz tempo, Tereza, acorda. Tô com 55 anos, né? Sou uma pessoa que agora não tô muito fazendo atividades físicas muito assim, de exercício físico como eu fazia antigamente, eu tô fazendo bem menos. Então eu preciso talvez de um pouco menos de calorias. Mas ainda assim, umas 2.500 até 3.000 calorias é o que eu preciso para não perder massa muscular, para não perder, né? O que você quer não é emagrecer, perder massa magra, o que você quer é desintoxicar o corpo. O objetivo não é emagrecer, tá bom? É limpar o corpo. E aí, bom, vai ter um certo momento do seu jejum para você ajudar o seu corpo a eliminar essa placa mucoide. Você pode introduzir bentonite, que é um tipo de terra, é um tipo de argila comestível que você tem que ir aí procurar onde que comprar em farmácia. Bentonite e psyllium. Psyllium é Psyllium husks, né, que é uma casquinha
do psyllium. Psyllium é uma sementinha, é uma plantinha. Então você coloca, digamos que você já está aí 2 semanas fazendo o seu jejum de sucos. Só aí é que você vai começar a acrescentar bentonite e psyllium, uma colherzinha de chá de cada um, mistura com um pouco de água, meio copinho de água, toma, e entre um suco e outro, né? E aí no segundo dia você acrescenta 2 vezes, faz 2 vezes isso, entre 2 sucos, você acrescenta uma colherzinha de chá de psyllium e uma colherzinha de chá de bentonite, você mistura meio copinho d'água, toma entre um suco e outro. E aí no terceiro dia você faz 3 vezes. No quarto dia você faz 2 colheres de chá de bentonite com 2 colheres de chá de psyllium, em meio copinho d'água entre um suco e outro. Aí mais 2 vezes você faz. Entende que você vai assim acrescentando aos poucos durante uns 5, 6, 4 dias, 6 dias para ver se alguma coisa acontece. Esse é um processo intuitivo, então não tem como eu dizer, não tem uma receita fixa para você fazer, né? Então assim, você passou 2 semanas só com suco verde, aí durante uns 5, 6 dias você vai aumentando aos poucos a quantidade de bentonite e psyllium, até você conseguir mais ou menos umas 3 vezes ao dia, 2 colheres de chá de cada um, entendeu? Mais ou menos assim. E aí você interrompe, depois do 6º dia você interrompe para ver o corpo se ele consegue eliminar sozinho a placa mucoide ou não. E aí você fica depois que você interrompe de consumir psyllium e bentonite, aí você continua só com sucos verdes por mais 5, 6 dias, uma semana. Se nada aconteceu, você volta a fazer mais um bloco de 5, 6 dias, onde você vai aos poucos consumindo psyllium e bentonite, aumentando durante esses 5, 6 dias. Fez sentido, mais ou menos? Deu para entender? 2 semanas só suco verde, 5, 6 dias faz assim vai aumentando a quantidade de psyllium e bentonite, aí você faz uma pausa de mais uns 5, 6 dias, uma semana, aí você continua com psyllium e bentonite outra vez por uns 5, 6 dias, aí você faz outra vez uma pausa, mais 6, 7 dias só de suco verde, e assim até você completar o seu processo de eliminação aí da placa mucoide. Tudo isso eu fiz naqueles meus 43 dias de suco e nunca saiu a placa mucoide. Então, por isso que eu quero agora fazer outra vez um jejum de sucos mais longo para ver se essa placa mucoide infeliz sai por completo, né? E como é que você sabe que vai eliminar? Você sabe porque você começa, quando aquilo está assim soltando do intestino, aquilo, conforme ele vai assim soltando assim, você às vezes fica assim, você sente um negócio meio estranho, como se você tivesse engolido um peixe vivo que está andando assim dentro do seu intestino. Você sente alguma coisa assim se deslocando, você sente uma sensação estranha, uma vontade até de vomitar, assim, uma coisa, um negócio assim que você fica, sabe quando te dá aquele até calafrio, que você sabe que já já você vai ter que ir no banheiro, que você vai ter uma diarreia, você já teve essa sensação? É uma sensação assim parecida com isso. Aí você vai no banheiro, evacua, quando você olha, você evacuou grande parte dessa placa mucoide. E isso pode continuar assim, às vezes pode durar 2 semanas você evacuando placa mucoide, entendeu? O que infelizmente para mim não aconteceu. Eu gostaria que tivesse acontecido, mas não aconteceu. Mas tudo bem. O que deu para eu sentir foi quando assim saíram pedaços, né? Alguns pedaços assim de até do tamanho de um dedão, assim, que eu eliminei alguma coisa, mas eu queria que tivesse eliminado tudo e eu sinto assim, não sei explicar, mas eu sei que tem coisa parada ali que eu quero eliminar. Vamos ver se eu consigo dessa vez. Então, como eu falei, é todo um sistema intuitivo. E aí você, durante o processo do jejum de sucos verdes, você tem que, como se diz, dar um suporte para os seus órgãos de eliminação. E quais são os seus órgãos de eliminação? Bom, o intestino é o maior deles, né? Então o que você vai fazer para dar um suporte para o seu intestino é de vez em quando fazer um enema, uma lavagem intestinal. Se você puder fazer uma por dia, melhor. Se você puder fazer a cada 2, 3 dias, melhor do que nada.
né? Se você só puder fazer uma por semana, é meio pouco. Seria melhor fazer uma a cada 3 dias. Né? Eu já falei sobre lavagem intestinal, sobre enemas aqui no meu canal. Se você olhar lá, procurar lá, você vai ver bastante informação sobre isso. Né? Outra coisa que você pode fazer, outro sistema do corpo de eliminar toxinas é o sistema linfático. E para você movimentar o sistema linfático, porque o nosso sistema circulatório ele tem o coração, né? O coração bombeia, pulsa e o sangue circula e faz muita troca de oxigênio no corpo todo, em todos os vasinhos e tal. Mas as toxinas que estão dentro das células, elas são jogadas no líquido linfático. E esse líquido linfático, ele vai circular pelo sistema linfático, que não tem uma bomba assim circulatória, como o coração, né? Como o sistema circulatório tem o coração. Então, o que você vai fazer? Você vai se movimentar, vai fazer caminhadas, para você fazer o seu sistema circulatório, sistema linfático circular, a melhor coisa é movimentar o corpo, porque ele circula com a gravidade e com a movimentação dos músculos, né? Por exemplo, os músculos da mandíbula, quando você faz o movimento de mastigar, que você tem que continuar fazendo enquanto você toma os sucos, né? Não só tomar assim, toma mastigando. Ele também ativa todo o sistema linfático da sua cabeça, dessa parte aqui do pescoço. Tem muitos. O sistema linfático ele é muito grande aqui, tanto é que quando você fica doente, você põe a mão assim aqui atrás do ouvido e você sente os gânglios inflamados, assim, inchados, né? Porque tem toxina parada ali. O corpo não está dando conta de eliminar aquilo, né? Então você tem que ter assim, dar um suporte para o seu sistema linfático, mastigando o suco, fazendo caminhada. Se você tiver um trampolim, usa o trampolim, sabe aquele trampolinzinho assim que você faz movimentos de pulo? É pouca coisa, assim, 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite, entendeu? Uma meia horinha de caminhada, talvez uns 15 minutos de manhã de caminhada, uns 15 minutos à noite. Não vai fazer corrida. Quer dizer, se você assim já é uma pessoa que corre, tudo bem fazer uma corridazinha de vez em quando, não vai matar. Mas não é a hora de você treinar para fazer uma maratona, para correr uma maratona, né? E a gente tem que ter o bom senso também. Você pode fazer um pouco de exercícios físicos que você já está acostumado a fazer, mas tenta diminuir um pouquinho, não é o momento, não é a hora de fazer coisas muito assim, que puxa muita energia do corpo. O seu corpo ele está se intoxicando, então você tem que deixar ele trabalhar tranquilo, né? Você tem que dar o suporte e não uma carga mais pesada ainda para ele. Outra coisa que você pode fazer é massagens no sistema linfático. Tem aquela massagem linfática, você pode fazer. Você pode fazer banhos de água quente e fria para ajudar o seu sistema linfático a funcionar. Você pode fazer exercício de respiração para eliminar o seu pulmão, para ajudar o seu pulmão a eliminar toxinas também através da respiração. Você tem que dormir bem, né? Você tem que assim, super importante você dormir bem nessa fase. Se de vez em quando você sente cansaço, deita, tira uma sonequinha, tenta ir fazer o possível para descansar, para não se cansar. Tenta, assim, ter bastante contato com água, com o ar, com a natureza, tenta ler um livro, tenta fazer, o seu corpo talvez ele vai passar por algum processo de desintoxicação, talvez você tenha sintomas assim de gripe, resfriado, sabe? Febre, nariz congestionado e espirro e tosse e tudo mais. Esses são sintomas de desintoxicação. Talvez você tenha dores de cabeça, talvez você tenha um cansaço assim muito forte, talvez você tenha feridas na pele, porque o seu corpo ele tem que desintoxicar, ele não sabe por onde. Então fazer assim massagens com uma escova de cerdas durinhas, você massagear o seu corpo com essas cerdas, essa escova de cerdas durinhas, enquanto ele ainda está seco, né? Massagem seca, vai massageando assim das extremidades em sentido do coração, né? Das pernas em sentido do coração, daqui de cima assim do corpo em sentido do coração,
extremidades assim das mãos em sentido do coração, isso ajuda muito o seu sistema linfático a funcionar. Se você tiver algum sintoma assim de desintoxicação muito forte, como feridas na pele ou ataques de herpes, né? Quem tem herpes muitas vezes tem ataques de herpes durante a desintoxicação, durante o jejum de sucos. Então o enema ajudaria bastante, muito, ajuda muito, porque o corpo ele quer eliminar. Se ele não está conseguindo eliminar pelo intestino, que é o maior órgão de eliminação, ele vai eliminar por onde ele pode, né? Então, assim, o que não está saindo pelo intestino vai querer sair pela pele, né? Ele vai dar um jeito de eliminar aquilo, né? Enquanto mais suporte você dá para os seus órgãos de eliminação, menos problemas de sintomas de desintoxicação você vai ter. Bom, eu já falei que para retornar a comer normalmente, para você quebrar o jejum, você tem que ir fazendo isso de uma forma muito lenta, com sabedoria, ouvindo o seu corpo e dando tempo para ele refazer a flora intestinal e reaprender a fazer a digestão. Bom, eu assim, em questão de jejum de sucos verdes, eu poderia ficar falando aqui mais muito tempo, porque o assunto não acaba, né? Eu vou continuar postando, eu vou começar a postar no meu Instagram, principalmente nos stories, assim, mais ou menos o que está se passando, como é que eu estou me sentindo, talvez dia a dia. Quem não me segue no Instagram, corre lá no meu Instagram, faz a sua inscrição, me segue lá, porque eu vou começar a postar cada vez mais a respeito do jejum de sucos. Os sucos em si, eu não faço só esse Lemon Ginger Blast que eu ensinei para vocês, né? Que é o explosão de limão e gengibre. Eu não faço só ele. Eu faço também sucos assim com cenoura, com outros vegetais. Eu coloco grapefruit, que também é uma fruta bem adstringente. Eu misturo um pouco, eu não faço só o Lemon Ginger Blast. Mas também dá bastante certo, né? Então teve gente que me perguntou de quanto em quanto tempo que se deve fazer um jejum de sucos verdes. Isso aí vai depender de você e do seu objetivo. O objetivo, assim, do suco verde, a meu ver, o único objetivo assim plausível para um jejum de sucos verdes, assim, a longo prazo, é eliminar a placa mucoide. É você eliminar tudo aquilo que está preso no seu intestino. E na verdade, se você fez isso bem feito, e aí depois você mudou a sua alimentação por completo, a princípio, um jejum de sucos verdes bem feito, que demora o tempo que ele durar, que ele precisa para eliminar a placa mucoide, é uma coisa que você só precisaria, a princípio, assim, teoricamente, só fazer uma vez na vida, né? Mas é uma coisa que, assim, normalmente não acontece, o que também não aconteceu comigo, porque minha vida aconteceu um montão de coisas, eu acabei voltando a ter uma alimentação não tão saudável como antes, então aí eu voltei a fazer 26 dias de jejum, já ajudou de novo, mas aí aconteceram outra vez outras coisas, e aí, entendeu? A princípio, uma vez só já bastaria, mas muitas vezes a nossa vida não é assim perfeita, né? Mas não tem assim uma regra. Agora, o que é muito saudável é, se você gosta de fazer jejum regularmente, você pode fazer assim, por exemplo, tem gente que faz, né, um dia de jejum de sucos por semana, ou 2 dias por semana, passa o fim de semana sempre fazendo jejum. Ou então, a cada 3 meses faz uma semana ou 2 de jejum. Ou uma vez por ano faz um jejum mais longo, de 4 semanas, 5 semanas, entendeu? Ou a cada 2 anos você faz um jejum de 2 meses. Tem gente que faz mais ou menos. Esse é um processo intuitivo. Você tem que escutar o que o seu corpo está dizendo. E no meu caso, eu estava assim muito aflita, querendo voltar. Lembra nas últimas lives que eu falei, eu estou muito querendo voltar a fazer um jejum de sucos de novo. Então, eu comecei há 3 dias atrás e aí ele vai durar o tempo que vai durar, né? Vamos ver aí. Outra pergunta que me fizeram foi como começar. Então, como começar, eu já respondi aí ao longo da live. A primeira coisa que você tem que fazer é se programar, né? Você tem que se programar financeiramente, você tem que ter um bom extrator de sucos, você tem que se programar financeiramente, você tem que programar aí mais ou menos o seu estilo de vida para calhar, entende? Se você está aí em vésperas de provas
na minha época chamava vestibular, hoje em dia chama o quê? Enem. Você não vai fazer isso se você sabe que justamente naquele mês você vai fazer mudança, né? Se você sabe que você vai prestar uma prova para concurso, ou para o Enem, ou para, sei lá, prova de final de faculdade, que você tem outras coisas importantes acontecendo aí na sua vida, você não vai fazer um jejum de sucos justamente aí. Você faz quando tá assim, né? Tudo mais ou menos, sabe? Tem que ter um bom senso, né? Para você tá aí no seu dia a dia normal. Se o seu dia a dia normal é louco, então você vai ter que baixar o fogo um pouco, né? Tenta baixar o fogo, porque o seu corpo ele vai precisar de paz e tranquilidade para trabalhar. Não é uma época para estar, se você sabe que você vai sair para viajar, né? Essa é uma época de estar em casa, essa é uma época de você fazer uma leitura de um livro, essa é uma época, entendeu? Para você estar mais assim, com a natureza, fazer passeios a pé na natureza, né? Você não vai fazer algo assim, correr uma maratona, nem nada disso. E aí tem gente que não pode fazer? Tem muita gente que não pode fazer. Por exemplo, se você é criança, criança não tem que desintoxicar nada, né, gente? Criança tá na fase de crescimento, não vai colocar aí uma criança para desintoxicar fazendo jejum de sucos, tá bom? Você pode dar sucos verdes para ela tomar, como todo mundo pode tomar sucos verdes. Mas fazer um jejum de sucos verdes, uma criança nunca deve fazer, né? Depois tem que estar assim, adulto já tem que ter passado a fase do crescimento, né? Uma grávida pode fazer? Não. Quando você está grávida não é o momento de você fazer um trabalho de desintoxicação, porque isso vai jogar um monte de toxinas na sua rede sanguínea, na sua circulação, e isso pode afetar o feto que está crescendo dentro de você, o bebezinho que está crescendo. Então, uma pessoa grávida, eu diria até que quem está amamentando também não deve fazer. Isso é uma coisa para você fazer, é como você fazer uma cirurgia, né? Você vai estar fazendo uma cirurgia celular, a nível celular no seu corpo. Então você não vai fazer uma cirurgia aí, né? Se você pode evitar, espera passar a fase da gravidez, espera passar a fase da amamentação. Quando você tiver só você, aí você faz um jejum de sucos verdes. Se você quer fazer antes de engravidar, aí sim é muito propício você fazer, limpar o corpo antes de engravidar, melhor. Mas enquanto está grávida, enquanto está amamentando, eu não faria. Não é a hora de você fazer um trabalho de desintoxicação. E quem está assim com o corpo muito intoxicado também, quem está assim com, sei lá, fase terminal de câncer, que está aí com poucos dias para viver, 2 meses para viver, se o corpo está muito intoxicado, o jejum de sucos verdes pode ser muito problemático. Por quê? Porque pode ser que você não consiga eliminar, o corpo ele vai começar a jogar toxinas no sangue. Né? Se o seu corpo está muito intoxicado, então o seu sangue vai ficar ultra tóxico. E se você está aí com o seu fígado que não está trabalhando direito, com os seus rins que não estão trabalhando direito, com o seu intestino que não está funcionando direito, com a sua pele, com o seu sistema circulatório, com o seu sistema linfático, se você está com o seu sistema respiratório, se o seu corpo não está trabalhando bem, o seu corpo está super tóxico, quem está assim com câncer terminal, está com o corpo ultra tóxico. Então também pode ser complicado demais você fazer um jejum de sucos verdes, porque o seu corpo vai abrir a porteira e vai começar a eliminar, vai começar a jogar 1000 toxinas na sua corrente sanguínea e no seu sistema linfático e no seu corpo para ser eliminado pelas vias eliminatórias aí do seu corpo. E se for toxina demais, o corpo vai ficar assim, ele vai entrar em estado de choque, ele não vai nem conseguir fazer essa limpeza tão rápido. É uma limpeza muito grande de uma forma muito rápida. Eu aconselharia uma pessoa que está nesse ponto, querendo fazer uma desintoxicação, você pode, por exemplo, fazer durante o dia sucos verdes e toda noite comer um prato de verduras cozidas, né? Assim, cozida no vapor, coisinha bem simples, com nada de óleo esquentado, né? Você pode colocar um fiozinho de óleo em cima do alimento já cozido. Você faz um prato de legumes cozido no vapor, põe um fiozinho de azeite por cima depois do prato já pronto, né? Assim você não esquenta o óleo
E aí o corpo, ele também vai desintoxicar, só que bem mais lentamente. E aí você vai ter que ficar um bom tempo nesse sistema, né? Meses, meses. Mas aí o seu jejum de sucos verdes não vai ter mais a função de tirar a placa mucoide. Aí a função dele vai ser desintoxicar o seu corpo para o corpo poder fazer esse trabalho de cura, né? Um corpo, ele não consegue curar o que está aí precisando ser curado dentro dele se ele está cheio de toxina, né? A primeira coisa que você tem que fazer é tirar todo o resto. O corpo, ele vai começar a desintoxicar, e depois que ele fizer um certo tempo de desintoxicação, aí ele vai começar a reparar, a reconstruir, a consertar, a limpar e a voltar a fazer funcionar aquilo que estava, seja problema da gastrite, seja problema de enxaqueca, seja problema de, sei lá, qualquer problema que você tenha, seja um câncer, né? Ele vai conseguir se limpar por dentro. Esse que é o trabalho de cura, é a desintoxicação. Porque o corpo, ele é super inteligente, ele sabe exatamente o que fazer. E ele te avisa, ele dá sinais, né? Ele mostra para você e vai conversar com você o que é que você deve fazer a cada dia, a cada passo, né? Então, na verdade, eu acho que eu já falei assim tudo que eu precisava falar, assim, bem a grosso modo, a respeito do jejum de sucos verdes. Se vocês tiverem ainda alguma pergunta, alguma questão que ficou em aberto, porque sempre tem, né? Esse é um processo assim, que vai aí, cada pessoa vai acabar fazendo de um jeito. E se você tiver alguma pergunta, pode deixar aqui, comente aqui nesse vídeo, ou coloque a sua pergunta aqui no IGTV, e que eu vou respondendo aqui aos poucos conforme as perguntas forem chegando, tá bom? Então, eu espero que eu tenha respondido assim bastante questões, que eu tenha colocado na cabeça de vocês assim uma luzinha de que tem uma ferramenta que me ajuda nesse processo, né, de mudar minha alimentação para uma alimentação mais saudável, nesse processo de desintoxicar o corpo, nesse processo de eliminar a placa mucoide do intestino, nesse processo de mudar a minha flora intestinal para eu ter uma vida mais saudável, para eu conseguir me libertar dos vícios de qualquer alimento, né? Não só de alimentos, vícios de comportamento também, vícios de pessoas viciantes. Você consegue se libertar de muita coisa quando se faz um jejum de sucos verdes, tá bom? Então, eu agradeço a presença de cada um aqui no meu canal, tanto no meu YouTube quanto aqui no meu Instagram. E então, beijo grande, fiquem com Deus. Próxima live vai ser no domingo, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. E não sei ainda a respeito do que eu vou falar, mas se vocês tiverem assim muitas questões a respeito de jejum de sucos verdes, eu vou talvez responder só as questões, tá bom? Senão a gente fala aí sobre qualquer outra coisa, porque assunto é o que não falta, né? Você quer melhorar a sua saúde, quer melhorar o seu estilo de vida, assunto é o que não falta. E então, mais uma vez, beijo grande, fiquem com Deus e bom dia aí pra vocês. Tchau, tchau, gente.